Namastê, namastê. Fala pessoal, beleza? Tranquilinho com vocês? Professor Asterisco aqui na área e com vocês o nosso novo quadro Papo de TI. O Papo de TI está sendo desenvolvido principalmente como um espaço para que possamos conversar francamente, de uma forma até mesmo descontraída, sobre os casos que acontecem dentro da TI como um todo, seja a área de DevOps, seja a área de segurança da informação, seja a própria área de telefonia, sistemas operacionais como um todo. Logicamente a gente vai abranger vários assuntos, querendo ou não, a TI tem várias vertentes, tem várias partes aí que a gente consegue navegar legalzinho. Hoje, principalmente, vamos estar falando aí sobre a saúde física e mental do profissional de TI. Hoje em dia, temos milhões e milhões de profissionais de TI espalhados pelo mundo inteiro. Só aqui no Brasil, nossa, incontáveis, tá? E é quase impossível você mensurar isso em números, porque é que nem a antiga piadinha de músico, né? Você sacode uma árvore, cai 15 guitarristas, 10 baixistas, com sorte um baterista que está aprendendo. Com a TI é a mesma coisa. Você sacode uma árvore, cai 10 pessoas que sabem mais ou menos sobre sistema operacional, 5 de manutenção de computadores, enfim. Logicamente que isso não desonera qualquer profissional dentro da área, seja eles profissionais experientes ou até mesmo iniciantes. Mas uma coisa que acontece com a maioria, ou que está acontecendo principalmente nesse período de pós-pandemia que passamos, é a questão da saúde mental. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Por quê? Porque muitas e muitas pessoas que ficaram em isolamento constante tiveram crises de ansiedade, crises de burnout, que é o esgotamento físico e mental da pessoa, principalmente, né, o mental. O físico a gente consegue cuidar aí, logicamente, né, tirando aquelas pessoas que tem aquela gordurinha localizada, né, aquele pânceps maravilhoso que se você deixar ali, cai uma latinha de cerveja e ali ela nem rola. Porém, entrevias dos entrepostos dos entretantos, temos aí esse assunto gravíssimo que vem afetando uma boa parte dos nossos profissionais. E por que isso acontece? Tá? Não é só o profissional de TI que sofre com isso, logicamente. São várias outras áreas correlatas, não só a TI, mas como também administrativos, até mesmo aquela tia da limpeza que você conhece, né, quando você vai lá esquentar o seu mandecão no micro-ondas, né? Então, até ela pode ter sofrido burnout. Outro assunto importante também. Mas vamos tratar tudo ponto a ponto. O primeiro de todos, logicamente, na minha opinião, um dos mais graves, são as crises constantes de ansiedade. Você começa a sentir uma euforia, mas ela não é de um jeito bom. A ansiedade, ela te prepara para duas situações. A primeira é para correr, e a segunda para lutar. Lutar, logicamente, né? Você não é nenhum Anderson Silva da vida, mas, né, para quem já fez artes marciais ou já tem um pequeno conhecimento, entende bem do que eu estou falando. Tá? É uma situação para a qual o seu corpo se prepara. A diferença das crises é que isso é muito, muito mais agressivo. É bem potencializado. Uma das coisas que você pode ter é a tanatofobia, que é o medo irracional da morte. Então você tem essa sensação de que você vai ter um infarto, você tem essa sensação de que você vai morrer. Porém, não é isso. Não é aquela sensação angustiante, aquele aperto no peito, porque tem diferenças, logicamente, de um infarto para uma crise de ansiedade. A crise de ansiedade, ela vai te dar sintomas similares, porém, um dos sintomas marcantes da ansiedade é a taquicardia. Você vai sentir o seu coração acelerado, bater de forma muito rápida, acima dos 100 batimentos cardíacos. Para que vocês tenham uma ideia, acima de 100 batimentos cardíacos é considerado taquicardia, mas não quer dizer que você vai infartar, que é o suor. Tremedeira, também é um sintoma bem característico de ansiedade. Formigamento, isso pode ser nas mãos, do rosto, que é chamado até mesmo de uma leve fraqueza, que é chamada de parestesia.
Então você tem esses sintomas de forma bem potencializada. Por quê? Porque a adrenalina dentro do seu corpo tá de uma forma assim bem intensa. E isso potencializa esses sintomas, caracterizando a crise de ansiedade. Como isso pode ser tratado? Logicamente, eu não sou nenhum expert que pode te indicar, por exemplo, uma medicação. Muito pelo contrário, nunca vou fazer isso. Mas um profissional que você pode procurar, e eu recomendo, é o psiquiatra. Vá a um psiquiatra. Ele vai te ouvir, ele vai te receitar medicações caso seja necessário e vai te indicar um tratamento que vai ser contínuo ou por um determinado período de tempo. Mude a sua atenção. Existe uma certa dificuldade, logicamente, de atenção quando você está tendo uma crise de ansiedade. Você não sabe para onde olhar, você não sabe para onde correr, você entra num desespero incrível, tá? Você chora, você treme, você grita. Isso é normal numa crise. Porém, coisas que podem te ajudar. Praticar atividades físicas, isso é muito importante, ajuda a aliviar bastante o estresse e a ansiedade. Outra coisa também é praticar meditação. E uma coisa que eu acredito que seja o principal. Isso não só para crises de ansiedade, mas para qualquer tipo de mal-estar que você tenha, é que você tenha o seu período de aceitação. A aceitação de que você tem um problema é o primeiro passo para você começar qualquer cura que seja. Logicamente que você não vai ficar 100% curado, vai ser aquele milagre. Nossa, o professor me deu uma luz. Nunca, em qualquer situação, se automedique ou até mesmo não deixe de procurar um especialista. Tá? Isso é uma coisa que eu vou enfatizar com vocês bastante nessa nossa conversa. Agora, o que causa essas crises de ansiedade? São vários gatilhos. Trabalho, pressão com relação à família, pressão com relação a todo mês tem que pagar aluguel, todo mês tem que... Enfim, a área de TI é uma área onde você é constantemente pressionado dependendo do segmento que você escolhe. Então você é pressionado para fechar um chamado, você é pressionado com um tempo de SLA. Se você trabalha em call center, você já sabe que é uma loucura total. Então, quer dizer, tem pressão de tudo quanto é canto. Chega uma hora que a sua cabeça explode. Chega uma hora que a sua mente não aguenta mais. Você precisa de um chega nesse negócio. Você precisa de um basta. Só que nunca vem. Então, acontece uma dessas situações. Ou você vai ter a crise de ansiedade, ou o tópico de agora, que são as crises de burnout. O que é a crise de burnout? Ela é diferente da ansiedade, tá? A crise de burnout, ela é o seu esgotamento mental. Ela principalmente causa vários tipos de mal-estares, por exemplo, alteração na sua pressão arterial, alteração de batimento cardíaco, que acontece normalmente, mas os sintomas mais avassaladores são cansaço excessivo, preguiça, aquela indisposição, insônia, você anda triste, cabisbaixa, aquela sensação de incompetência. Então, o burnout, ele é o seu esgotamento. Você perde a vontade de fazer as coisas. Você perde o ânimo, você perde o pique. Você não é mais você mesmo. Parece que outra pessoa tomou o seu lugar. E, consequentemente, você vai ficar lá. Minha vida. Ó céu, só vida, ó azar. Basicamente, um monte de bosta. Novamente, psiquiatra, psicólogo, são pessoas e profissionais que estão aí justamente para te ajudar. Não tenha medo de fazer terapia. Não tenha medo de chegar e conversar com seu terapeuta. Eu mesmo sou totalmente adepto a isso, até mesmo para quem não tem problemas aparentes, vamos dizer assim, de ansiedade ou até mesmo de burnout.
e que acreditam que devem procurar um terapeuta, é porque deve. Vai lá, não tenha medo. Você não precisa ter idade para isso. Qualquer idade, você pode ir lá, cara. Vai lá, faz uma terapia, entenda você mesmo, se compreenda, se redescubra, se reinvente. Então isso vai fazer com que vocês consigam, dentro de si, encontrar aquilo que está lhe faltando. Às vezes não é incompetência sua, às vezes não é um problema seu exatamente. Muitas dessas crises são fatores externos, porém eles estão aqui dentro. Eles estão constantemente, são pensamentos que não param. Ele está aqui, aquela baguncinha, aquele tico e teco brigando o tempo todo. É que nem o anjinho do bem e do mal. Então, estão ali tentando pegar o controle de alguma coisa. É um botãozinho, uma manivelazinha, que seja. Que só virou a chave. E pronto. Não tem momento, não tem hora, não tem lugar para essas coisas acontecerem. Elas podem acontecer a qualquer momento do dia ou até mesmo da noite. Pânico noturno também. Meu, é terrível. Você tem que trabalhar no dia seguinte e você tá o puro bagaço. Você tá o puro suco da destruição. Então quer dizer, imagina só a responsabilidade batendo na porta e você tá ali. Quase ali, pescando. Não pega peixe nenhum, mas tá ali. Então acontece, pessoal. Não tenham medo de procurar um terapeuta. É a melhor coisa que vocês podem fazer no momento. Sempre busquem um profissional. Tá? Não tentem aí ver, por exemplo, na internet ou até mesmo aqui na plataforma, solução milagrosa para tal coisa. Para com isso. Tá? Não... Para com isso. Não seja o médico de si mesmo. Não vai dar certo. Falo com propriedade de uma pessoa que já experienciou isso, que já passou por isso. Então, meu amigo, minha amiga, queridos alunos, mantenham o seu foco sempre. Não procurem as coisas futuras. O que você precisa é se concentrar aqui, no agora. É uma das formas que você consegue manter o controle de si mesmo, pelo menos num primeiro momento. Então procurem sempre a ajuda certa para aquilo que você está precisando. Não tentem achar soluções mirabolantes. Garanto a vocês que não vai funcionar. Uma coisa principal e que todos precisam fazer é olhar para si mesmo. Outra coisa que eu recomendo é pratiquem exercícios físicos. Não precisa ir numa academia e ficar lá bodybuilder. Se você quiser, fica. Também, até aí, não tô aqui para te impedir de nada. Mas pode fazer aí uma caminhada, voltas no quarteirão. Se você mora num prédio, cara, vai dar um rolê ali no meio do seu condomínio. Pega um tempinho para você. Para você cuidar de quem é mais importante. Você. E isso encerra o nosso primeiro papo de TI. Ou melhor dizendo, ele não encerra, tá? Na verdade, ele apenas começou. Então aqui embaixo, nos comentários, nossa conversa continua lá. Ou melhor dizendo, começa lá. Então não esqueçam, tá, de deixar aí o seu like, ativar o sininho. Novos vídeos estão a caminho, novas aulas estão a caminho. Então, enquanto elas ainda não chegam,
Aproveita para revisar as aulas anteriores. Garanto que vocês vão ter um bom conteúdo aí até que a próxima aula seja liberada, tá bom? Mais uma vez, fiquem com Deus e até mais.